Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade às nossas atividades remotas. Hoje vamos trabalhar com adubação fosfatada. Semana passada nós trabalhamos com adubação nitrogenada, vimos as vantagens e desvantagens da ureia, do sulfato de amônio. No caso do nitrato de amônio a gente nem comentou muito, porque como eu disse, existem algumas dificuldades da gente conseguir a aquisição deles, porque vocês viram que foi o que aconteceu no Líbano, né? Explosão. Enfim, vamos voltar aqui para adubação fosfatada. Então é o seguinte, existem diversos adubos fosfatados, certo, à disposição dos produtores rurais aqui no Brasil. Porém, o que a gente consegue encontrar com certa facilidade são esses dois camaradas aí, né? Esse adubo aqui chamado de superfosfato simples e este outro aqui chamado de superfosfato triplo. Qual é a vantagem e desvantagem de um ou de outro? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Enfim, vou colocar dois pontos aqui, você deve observar e aí vai definir o que você vai utilizar. Primeiro, a concentração de fósforo. Um é mais concentrado, o outro é menos concentrado. O super simples, ele pode ter aí 20% de fósforo, né? Quando eu digo pode ter, porque vai depender do fabricante, certo? Do grau de pureza do adubo. Então ele pode ter de 18 até 20. Então, você tem que observar no rótulo, certo? Do adubo e ver quanto é que de fósforo que tem. O super triplo, a vantagem dele, já nesse quesito concentração, ele tem uma vantagem. A concentração de fósforo nele é maior. Ele tem 46% de fósforo, certo? E qual é a desvantagem do superfosfato triplo? É a concentração de nutrientes, a diversidade de nutrientes, desculpa, a diversidade. Enquanto o super triplo, a gente tem fósforo e cálcio, né? Na sua composição ele ainda tem cálcio. O super simples, ele tem fósforo, tem cálcio e tem enxofre, certo? E de modo geral, os nossos solos, eles têm problemas de enxofre. Por quê? Da onde é que vem o enxofre no solo? Vem da matéria orgânica. E os solos, de modo geral, têm baixos teores de matéria orgânica. Então, às vezes o enxofre ele é deixado de lado, mas a gente tem que observar que ele é um nutriente essencial, então ele é exigido pela planta, certo? E no caso ele é um macro, então ele é exigido em quantidades significativas. Então, se aquele solo já tem um teor de matéria orgânica baixo, e se você tem a possibilidade de colocar um adubo que tem enxofre, é interessante. Pelo menos um adubo que tem enxofre. Na adubação nitrogenada, a gente viu que o sulfato de amônio ele tinha enxofre, certo? E aqui quem tem enxofre é o superfosfato simples. Então é interessante que quando você for fazer o manejo da adubação, você coloque pelo menos um adubo que tem enxofre. Por exemplo, lá na adubação nitrogenada, eu resolvi utilizar a ureia. A ureia tem enxofre? Não, não tem. Pois quando eu for fazer a minha adubação fosfatada, eu vou procurar um que tem enxofre. Então eu faço a combinação ureia com super simples. Eu fui fazer adubação outra situação, fui fazer adubação nitrogenada. Lá eu resolvi colocar o sulfato de amônio. O sulfato de amônio. O sulfato de amônio tem enxofre? Tem enxofre, ok. Quando eu for fazer a minha adubação fosfatada, eu posso utilizar o superfosfato triplo? Posso. Mas ele não tem enxofre, o superfosfato triplo, mas o sulfato de amônio tem. Então procurem sempre fazer uma combinação de um adubo que tem enxofre com outro que não tenha enxofre, certo? Quando você for fazer adubação nitrogenada e fosfatada, certo? Então vamos adiante. Então, como é que eu faço para recomendar uma quantidade de adubo fosfatado? Então,
Primeira coisa, análise de solo. Vejam só, lá na adubação nitrogenada a gente nem falou em análise de solo, mas aqui na adubação fosfatada nós vamos precisar de análise de solo. Por quê? Porque quando você pegar o manual de adubação, lá vão existir 3 recomendações de adubação fosfatada. Uma para solo com nível de fósforo baixo, outra para solo com nível de fósforo médio e outra para solo com nível de fósforo alto, né? Ou seja, você vai só adequar a condição de fertilidade daquele solo. Então, se aquele solo tem um nível de fósforo baixo, você vai ter que colocar mais fósforo. Se aquele solo tem um nível de fósforo médio, você vai colocar menos fósforo. E se aquele solo tiver um nível de fósforo alto, você vai colocar um pouquinho de fósforo ou em algumas situações você nem vai colocar. Então, isso é um uso racional do adubo, certo? Porque ele pode ter um efeito poluidor, ele pode ter um efeito contaminante no solo. Então, você vai fazer dessa forma, certo? E aí, você vai definir quanto é que você vai aplicar, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de uma análise de solo, que ela me mostra aqui, ó, que o teor de fósforo naquele solo é 0,6. certo? Ah, mas 0,6 eu posso considerar que esse teor de fósforo é baixo, é alto, enfim, isso daqui está na análise de solo, certo? Isso daqui está no manual de adubação. Então eu pego esse valor aqui de 0,6 que é de referência e jogo aqui para minha tabela de classificação. Então na minha tabela de classificação diz o seguinte: se o valor de fósforo for menor do que 2,7, eu posso dizer que esse teor de fósforo desse solo é muito baixo, certo? Então, para esse solo aqui, que é um solo lá de Bom Jesus, certo? No sul do estado, o teor de fósforo dele é muito baixo. Então, eu preciso dessa informação. Se o teor de fósforo é baixo, é muito baixo, é médio, é bom, certo? Então, no caso, o teor de fósforo lá daquele solo é muito baixo. Aí, o que é que eu faço? Aí, eu vou lá para o manual de adubação. Essa tabela já é do manual de adubação. A gente já utilizou ela na semana passada, só que a gente utilizou foi nitrogênio, não foi? Então vamos cobrir aqui a parte do nitrogênio, vamos cobrir a parte do potássio, vamos deixar só o fósforo, que é o foco da nossa aula de hoje. Então, como eu disse para vocês, existem 3 recomendações de adubação fosfatada. Uma para quando o nível do solo for baixo, outra para quando o nível do solo de fósforo no solo for médio e outra para quando o nível de fósforo no solo for bom, for alto. Então nós temos essas 3 situações. Então a nossa análise de solo nos informou que o nível de fósforo desse solo que a gente está utilizando, ela é baixa. Então o que vai interessar para a gente é essa coluna aqui, certo? E dentro dessa coluna, o que é que vai interessar para a gente? Qual desses 3 valores? A gente está trabalhando desde a semana passada com o nível de produtividade média do milho, né? Então o que interessa pra gente, ó, é essa faixa aqui, ó, de 6 a 8 toneladas por hectare. E como o nosso nível de fósforo tá baixo, então o valor de fósforo que a gente vai utilizar é 100, certo? E como fazer essa recomendação de adubação? Então é o seguinte, você escolhe um adubo. No caso do nosso exemplo aqui, nós escolhemos o superfosfato simples. E é só fazer uma regrinha de 3, do seguinte modo: se em 100 kg de superfosfato simples eu tenho 20 kg de fósforo, né? E no caso eu estou precisando de 100 kg de fósforo, quantos quilos de super simples eu vou ter que aplicar, certo? Armou a regrinha de 3, ó. E aí, ó, 100 vezes 100, né, vai dar 1000. 1000 dividido por 20 vai dar 500. Então, você vai ter que aplicar 500 quilos de superfosfato simples para fornecer 100 quilos de fósforo. Então, essa é a recomendação para a cultura do milho, certo? Então, pessoal, bem tranquilo, certo? Só lembrando que a gente está fazendo uma revisão, a gente viu isso em sala de aula,
Porém, como a gente passou muito tempo afastado, essa é uma revisão, certo? Esse primeiro bimestre a gente vai finalizar na próxima semana. Então, nós chegamos a fazer algumas atividades, certo? Em sala de aula, valendo nota. E na semana que vem a gente vê a adubação potássica e a gente fecha, certo? Esse primeiro bimestre. Eu vou pegar a nota do trabalho que vocês fizeram e a nota das atividades que vocês estão fazendo, das atividades remotas, certo? E aí, quando a gente terminar esse primeiro bimestre, a gente vem com adubação, aliás, vem com calagem, gessagem, certo? Para depois vir para adubação orgânica. Então, um abraço, pessoal, tudo de bom, até a próxima semana.